E vamos para a palavra, amém? Quantos querem ser abençoados aí? Queridos, Deus, Ele quer abençoar a tua casa, a tua família, amém? O teu lar vai ser um lugar de paz, de harmonia, de entrosamento, de estar todo mundo ali juntos. Não é só união de pessoas, é união de propósitos, amém? União de prosperidade, quando há uma família ajustada e saudável, irmãos. E é isso que é o plano de Deus, termos famílias felizes, saudáveis e ajustadas. E a gente falou no culto de quarta-feira, só relembrando aqui, a gente falou sobre algumas, que a gente começou fazendo algumas perguntas e respondendo com honestidade, né? Será que eu estou cuidando da minha família, estou me esforçando para ter um casamento saudável? Aí a gente falou sobre, existe família perfeita? Não, mas existe família feliz. E assim, queridos, às vezes a gente tem aquela síndrome da grama do vizinho, né? A família do vizinho é mais arrumadinha, o carro do vizinho é melhor do que o meu, a casa do vizinho é melhor do que a minha. Não, irmão. Quando a gente tem uma família saudável, a minha família é a melhor família do mundo. Amém? Eu tenho que valorizar o meu casamento. Eu tenho que valorizar e saber que o teu casamento, irmão, ele não pode ser comparado, ele é o melhor de todos, amém? Porque Deus só dá o melhor, e Deus te deu o melhor cônjuge, amém? Você pode dar um aplauso a Jesus? Você tem a melhor família. Família ninguém escolhe, é Deus que dá, e Deus deu para você a melhor família. Ah, o carro lá não, o melhor carro é o seu. Eu olho para o meu carro, meu irmão, é ele que me leva para onde eu quero, e ele é top, que se não fosse ele, eu estava no busão ou na pernada que é ruim, né? Que nada disso é humilhante, amém? Eu já andei a pé, nunca fiquei gordo quando eu andava a pé. Andava a pé, só via magrinho, aí compra carro, aí começa a tufar, né? Mas, diga para o seu irmão, você quer ter uma família feliz? Valorize a sua família, amém? Eu declaro sobre você valoriza. Porque, irmãos, a melhor coisa que tem é quando você dá valor para aquilo que é seu. Quando você despreza ou menospreza aquilo que Deus tem te dado, irmão, começa as coisas a desandarem. Entende? Mas quando você valoriza, quando você ama e você cuida, aí, meu amigo, você vai arrebentar. Mas deixa eu terminar relembrar aqui, né? A importância da família. A gente falou sobre a importância da família e sobre o arquiteto da família. E hoje nós vamos falar sobre o primeiro pilar, a primeira coluna de sustentação de uma família feliz. Nessa série eu quero falar de 3 pilares, né? Mas diga para o seu irmão, o primeiro pilar de uma família feliz, nós vamos aprender hoje, amém? E aí, a causa, irmãos, de igrejas estarem em crise espiritual, é porque algumas vezes as famílias ficam doentes. E quando a família está doente, a igreja fica em crise espiritual. É ou não é? Quando o casamento balança, irmão, a igreja entra em crise espiritual. Mas se o casamento está firme, está saudável, a igreja é forte, é poderosa, amém? Por isso que a gente está começando por essa. Olha o que Paulo disse. Paulo falando sobre investir na família. Já está aí o slide? Bota lá o versículo 31 de Atos 16. Nós vamos ler 2 versículos, vamos fundamentar e depois a gente vai aprofundar esse primeiro pilar da família, amém? Atos capítulo 16, versículo 31. Paulo está falando aí sobre investir, sobre trabalhar, para que se cumpra isso que diz aí, ó: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o mesmo lá que Josué diz: eu e a minha casa, né, serviremos ao Senhor. Então, queridos,
a gente vê lá em Gênesis, quando Deus cria a família, no segundo versículo que a gente vai ler para fundamentar, Gênesis 2:24, ele diz: por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aí tem 3 pilares aí nesse versículo, irmão, mas nós vamos falar de um. Primeiro ele está falando aí, deixa o homem pai e mãe. Mas aí, queridos, não é no sentido de abandono. Deixar sim, abandonar não. Tem muita gente que casa e abandona os pais, né? Tem ou não tem isso? E deixa o pai desassistido, não conversa, não faz uma visita. E isso às vezes tem causado tragédia no casamento. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo ensina um princípio lá, Efésios 6, 2 e 3. Honra, está aí esse versículo? O próximo. Honra, não coloquei, né, tá? Mas honra teu pai, Efésios 6, 2 e 3. Honra teu pai e a tua mãe. Eu casei, mas eu continuo sendo filho, amém? E eu tenho que honrar meu pai e minha mãe. Por quê? Porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. Irmãos, tem muita gente morrendo jovem, é ou não é? Eu tenho assim inúmeros amigos que não chegaram aos 30 anos, eu já estou com 40, mas que desrespeitavam pai e mãe, até chegaram a violentar pai e mãe, e hoje não estão nem para contar a história mais. Então esse mandamento ele é poderoso, e aí a Bíblia diz para que te vá bem. Então a gente usa muito esse versículo, né? Deixa teu pai e a tua mãe. Aí, meu irmão, sai da casa do teu pai. A gente só usa para isso. E para sair da casa do pai e da mãe, requer um capilézinho forte, né? Uma casa lá no meio das quebradas é 40 mil. Uma casa no localzinho, mais ou menos, pode botar 300 mil. Que hoje, o cara olha aqui no Japim, que não é um negócio tão grande. O cara vai consultar 300 mil uma casa. Mas eu posso estar morando dentro da casa do meu pai e abandonar ele. É ou não é? Eu posso estar morando a uma distância enorme do meu pai e da minha mãe, e eu estar dando assistência a ele. É ou não é, queridos? E aí, queridos, a gente, claro, o sonho de todo casal é ter seu cantinho. Eu ainda moro lá na laje do meu pai. E estou trabalhando, lutando para ter meu lugar. Mas não adianta a gente dizer, eu vou para o aluguel e tal. Mas hoje, o papai, assim, 64 anos, chegou agora do sítio, já ligou, meu filho e tal. E eu sei que Deus tem me abençoado à medida que eu mudei. Eu era assim, queridos, eu era rebelde. Eu queria, assim, muita mágoa, né, dos pais separados e tal. Mas quando a gente vira pai, muda tudo na nossa cabeça. A gente começa a considerar pai, mãe, avô, avó, entes sagrados, é ou não é? Quando a gente é jovem, adolescente, a gente dá pouco valor, que eles estão ali. Eu pego o Davi, eu abraço ele assim, né? Aí o Davi recebe o meu carinho, ele é carinhoso, mas às vezes ele tá bom, pai, e tal. A gente andando na feira, e o Davi com 11 anos, eu, rapaz, esse bicho tá uma seta, cara. E aí eu vou abraçar ele, né? E aí eu vejo que ele tá já virando rapazinho, né? Mas ele, tá bom, pai, pô, só tá me abraçando demais. E eu lembro que o papai é muito carinhoso, eu já grandão, que eu cresci rápido, aí eu andava abraçado com o papai. Ainda não era um mundo tão assim, que na verdade sempre o mundo foi pecaminoso, irmãos. Desde que Adão pecou, o ser humano é prostituto, é orgia. A gente pensa que hoje
tá mais pecado do que antes. Não, irmão. Sodoma e Gomorra, Jesus falou lá para... A gente leu o Evangelho, ai de ti, Corazim, se em Sodoma e Gomorra tivessem operado os milagres que em ti foram operados, de pronto, eles teriam se arrependido. Mas eu lembro que eu andava abraçado com o papai, e tinha gente que olhava meio de banda, assim, pensando que era do outro time, né? Mas, irmãos, você quer ter um casamento abençoado? Cuida dos seus pais, dos pais do seu cônjuge, amém? Trata bem ele, porque está aqui a Bíblia está dizendo, para que te vá bem. Vou cuidar do meu pai, da minha mãe, e vou cuidar do meu sogro e da minha sogra. Você sabia que no direito civil pode haver o divórcio, e você não ter nenhuma relação jurídica com o seu cônjuge, mas o seu sogro e sua sogra nunca vai deixar de ser sogro e sogra? E se ele tiver desassistido, ele não tiver nenhum filho para cuidar, é um dever jurídico de você cuidar dele, do seu sogro ou da sua sogra. Você sabia disso? Quantos sabiam disso? Para te ver, né? Eu, estudando direito civil, eu digo, rapaz, eu não acredito. O vínculo jurídico do casamento acaba, mas do sogro e da sogra não acaba. E você é responsabilizado se você não cuidar do sogro e da sogra. Mas olha aqui, queridos, a lei, ela não é para os bons. Ninguém cria lei, estatuto da criança, para pai ruim, porque o pai vai dar assistência mais do que ele pode até, é ou não é? Mas tem o pai, quando eu falo pai, até hoje tem mulher abandonando filho, é ou não é? Os atendimentos que eu tenho tido com casais, é a mulher, meu amigo, hoje em dia que está dando mais bronca, está dando mais BO. Antigamente a mulher lutava e o marido era sem vergonha, né? Mas hoje em dia, irmão, tem um bocado de mulher que está mais sem vergonha do que o cara olha assim, eu não acredito não, um caba desse bacana, ela está chutando a bênção e correndo atrás do laço. Não tinha antigamente, chuta que é laço? Essa endoidou, está chutando a bênção e correndo atrás do laço. E aí, queridos, o estatuto do idoso, né? Está falando de sogro e sogra, ou de pai e mãe. Para que existe o estatuto do idoso? Porque tem muito filho que abandona o pai, que abandona a mãe. É ou não é, queridos? E ainda tem aquele segredo, né? Não, rapaz, tem que ter muito filho, para pelo menos um se salvar e cuidar. Mas tem gente que tem 10 filhos, só um cuida, né? E tem um que só é filho único, te vira nos 30, meu amigo, vai cuidando aí. Mas, irmãos, diga para o seu irmão que está ao seu lado, diga assim, quer ter um casamento abençoado? Honra teu pai e tua mãe, honra o pai e a mãe do teu cônjuge, amém? Que você vai ter muitos dias sobre a terra, e você vai ter dias de paz e de bênção, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor? Nesse mundo de desonra, nesse mundo de crime, de negligência, você vai ser a diferença, amém? E aí, queridos, mas qual é esse princípio de deixar? Deixar aqui fala de uma independência, 3 níveis de independência, envolve esse deixar pai e mãe, amém? Primeiro nível, é deixar geograficamente, tem que ter, casou, tem que ter o local da sua privacidade, da sua intimidade. Diz aí a Constituição que a casa é um asilo inviolável. Você é o sacerdote da sua casa, amém? Você que tem que cuidar do seu lar, lá, proteger. Irmãos, olha aqui, você tem que ungir a sua casa. Você sabia que você tem mais autoridade do que o pastor para ungir a tua casa? Você chegar lá e chamar seu cônjuge, vem cá, chamar sua família, seus filhos, vem cá, que hoje a gente vai fazer um culto aqui, vamos cantar um louvor, vamos ler a palavra e vamos ungir a nossa casa. Vamos ungir, que tem muito olho gordo. Tem ou não tem, irmãos? Tem muito feitiço. A inveja, irmão, é como pecado da feitiçaria, rebelião, né?
Mas a inveja também é o cara fazendo uma mandinga ali para destruir o casamento. Irmãos, tem gente fazendo despacho na encruzilhada. E eu e você, nesse tempo, nós vamos consagrar o nosso lar, amém? Ungir. Diga para o seu irmão, pegue o óleo. Você que tem que cuidar da sua casa. Você que é o profeta do seu lar. Você está sentindo lá que está um ambiente pesado. É uma briga, é gritaria. Sabe que tem demônio lá, meu irmão? Levanta as tuas mãos e diz, essa casa é abençoada. Unge os umbrais da porta, amém? Unge a tua casa. Unge aquela geografia ali. É tu que governa, não é Satanás. É os anjos de Deus que tem que estar lá. É o Espírito Santo de Deus. Diga assim, a minha casa é lugar da glória de Deus, lugar da arca da presença do Espírito Santo, é lugar de oração, é lugar de palavra, é lugar de vida de Deus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor. Essa geografia, Moisés, esse lugar aqui é santo, é sagrado, não vai entrar pecado aqui dentro, amém? Segundo lugar, financeira, meu irmão. Dependência financeira. O caboclo tem que cuidar das finanças. É um dos grandes problemas que gera crise, que a coluna da finança se quebrou, meu amigo. O caboclo não dorme, né? E aí o sogro e a sogra, ou o pai ali, a mãe pode dar um socorro, mas viver pedindo socorro já é misericórdia, né? A gente tem que lutar, irmão. Antigamente, eu não lembro de dia que eu pedi dinheiro do papai. Agora quem dá facada no papai é a Esther, irmão. Ela acerta todas. A Esther chega, ela vai lá, vou. Aí vai, já era, meu amigo. Não tem quem. Mas quando eu casei, irmão, eu digo, rapaz, eu não vou pedir mais dinheiro do papai, já me ajuda tanto, meu amigo. Não vou batalhar, amém? Mas a gente é carente, necessitado. Não estou falando de orgulho não, amém? Às vezes a gente precisa de um socorro ali, de um suporte, tal. Tem hora que as coisas não estão andando, mas uma hora vai acabar essa agonia, amém? E aí, queridos, o outro tipo de deixar pai e mãe é emocional. No sentido aqui, irmãos, pai e mãe tem que ter o cantinho, cada um, geografia, amém? Cada um tem que ter o seu, cada macaco no seu galho. Cada um tem que ter o seu cantinho, a sua privacidade. Financeiro, cada um tem que assumir a sua questão financeira. Isso é dignidade, amém? E emocionalmente também. Negócio de todo problema eu vou levar lá para o meu pai, para minha mãe, ou eu vou levar lá para minha sogra, para o meu sogro. Não, porque é tua filha, porque é o teu filho, porque não sei o quê. Aí, queridos, vai dar BO, vai dar crise, vai gerar uma situação difícil. Por isso que Deus está dizendo, deixa homem, pai e mãe. Tu tá com roupa suja, vai lavar vocês dois lá, irmão. Não adianta estar mostrando roupa suja para os outros não, muitas vezes. Quem casa é que tem que resolver. Uma coisa é você pedir um conselho, você saiu do controle, pastor, ninguém ouve mais ninguém. Tá dois cabeçudos lá, dois orgulhosos, né? Aí tenta um socorro, pastor, tenta lá o pai e a mãe. Eu vou chegar nesse ponto. Mas a maioria, eu com a minha esposa que tem que chegar no entendimento, amém? É nós dois. Não adianta eu ser cabeçudo, eu ser bicudo. Dois bicudos não se beijam, né? E aí, queridos, essa questão de maturidade emocional. Mas vamos lá para um caso aqui, eu vou te dar agora algumas sugestões, já estamos indo para o final. Algumas sugestões onde acontece problema, a Esther tá ali, né? Tem a Fernandinha aqui, que tudo é novinha, mas já vão logo aprendendo como é que é o filme, que Thalita, né? Novinha. Mas tem um casal aqui, Abraão e Berta Greenberg, casal americano. Ele dá algumas sugestões
sobre como a nora e a sogra têm um relacionamento saudável. No sentido, irmãos, graças a Deus, eu não sei, a Clícia e a mamãe devem se dar bem. Eu creio, né? Mas com a dona Arminda eu me dou super bem. Mas de vez em quando tem uma situação difícil entre sogra e nora, é ou não é? E assim, hoje a gente está aqui falando sobre alguns princípios que esse casal, que é autoridade nessa matéria de família, ele dá. Mas eu vou te dizer mais, esses princípios servem para relacionamento com nora e sogra direcionado, mas serve para todo tipo de relacionamento, dentro da igreja, amém? Se a gente não vigiar, eu estava falando para o tio, né? Tio, a gente tem que valorizar a comunhão, unidade, porque senão a mesa da comunhão vira a mesa da confusão. É ou não é, irmão? Se a gente não vigiar, o diabo quer trazer a confusão. E eu estou aqui comendo com o irmão e está numa comunhão, de repente o diabo vem e vira a mesa da confusão, e ninguém se entende mais, e grita, um quer impor a ideia do outro, e o outro, não, a minha ideia é melhor, e aí começa, irmão, e todo mundo sai derrotado, é ou não é? E aí, queridos, isso aqui serve para o seu ambiente de trabalho, porque se tem confusão no ambiente de trabalho também não prospera, é ou não é, queridos? E o cara às vezes não tem nem vontade de ir para o trabalho, meu irmão, está maior confusão lá. É um querendo dar pernada no outro, é um querendo humilhar o outro, é assédio moral, meu Deus do céu. Mas se tem princípios de relacionamento saudável aí, irmãos, prospera, cresce, é produtivo. Então vamos falar aqui rapidamente de alguns aqui, eu até elenquei aqui, mas eu vou só ler, são 16 princípios para um relacionamento entre nora e sogra, entre genro e sogra e sogro, né? E entre esses relacionamentos, primeiro, seja político, diplomático e tolerante. Houve uma pregação que a política é diabólica, né? Que político não prega, aquela cultura antipolítica. Mas, irmãos, tudo é política, tudo são interesses. Dentro do casamento tem uma política lá. Um tem um interesse e outro tem interesse. E se não houver uma política, irmão, vira guerra. Se não tem política, se não tem, vamos negociar aqui, ó. Tu cede um pouquinho, eu cedo um pouquinho. A gente chega nesses termos aqui. Vamos atender a tua demanda nesse quesito aqui, tu atende a minha nesse quesito aqui. E a gente vai, e aí vamos tolerar. Tu tem esses defeitos aqui, mas eu também tenho os defeitos aqui. Tudo é diplomacia, é política, irmãos. Amém? Então você tem que ter essa cultura de sabedoria lá com a sua sogra, lá com o seu chefe de trabalho, lá, ali, aqui na igreja, amém? Eu tenho que saber ser político. Pastor, você está falando, é um americano, é nem eu. Mas lá na tua casa, negocia, tenta influenciar, tenta convencer. Como é que isso acontece? Coloca razões lá, a gente vai fazer isso aqui por causa disso, explica. Política é convencimento. Tu vai chamar ele para te apoiar, é ou não é? Eu tenho esse projeto aqui, vamos nos apoiar. Aqui, irmão, tem 44 irmãos, eu estou olhando para cada um. A gente está necessitado de gente aqui na live, amém? Só para a live a gente precisa de 4. Só para um culto, um tem que ficar aqui no OBS, o outro tem que ficar aqui no slide, um tem que ficar no áudio ali, é ou não é? E tem que ter outro olhando para as câmeras aqui, virou, eu quero colocar uma, para a igreja ficar bonita, para você sair na transmissão, tem que virar uma câmera, e tem que ter alguém olhando. Então a gente precisa de 4 pessoas, e aí se eu não explicar o que a gente precisa, ninguém vai saber que precisa, é ou não é? Ninguém vai adivinhar. Lá na tua casa, lá a tua sogra, eu estou aqui com esse projeto com a tua esposa. Tem que haver, diga para o seu irmão aí, política. Apresenta o teu projeto. Amém? Diplomacia.
ouve a pessoa. Se só eu falo, irmão, eu não vou convencer ninguém. Escuta o que está na pessoa. Respira, conta até 10. Não vai já querendo a tua vontade. Há muita guerra, irmão, por causa dessa nossa sede de controle, é ou não é? E orgulho. O cara tem uma ideia melhor do que a minha, eu vou abraçar a ideia dele, amém? Com tranquilidade. Eu não vou morrer, minha vaidade tem que ser sepultada, eu tenho que ver o que é o melhor para casa. É ou não é? Meu Deus, se eu for, seja respeitoso, respeito, irmãos. Quando acaba o respeito, não existe mais saída. Se a nora e a sogra não se respeitam, que negócio de agride, né? Não, é de brincadeira, só não sei o que, só não sei o que. Se ofendem na igreja, no trabalho, começa a perder o respeito. Irmão, tem gente lá na faculdade que eu entrava, cara, eu tinha muito medo de ti, cara. Pensava que tu era mal. Não seja sério, irmão. Às vezes as pessoas não nos respeitam porque a gente também não se respeita. É ou não é? Vive levando a vida na brincadeira. E eu quero declarar que você vai ter autorrespeito, amém? Que você vai ser uma pessoa respeitadora e respeitada, amém? Você vai tratar todo mundo como a Bíblia diz, como considerando os outros superiores a você mesmo, amém? Não é que a pessoa vai se sentir inferior, não. É que Jesus é tão grande que a grandeza do reino é ser servo, é eu levantar as pessoas. Eu já falei aqui do homem mais sábio do mundo. Já falei aqui, irmãos. Eu estava no dia que eu conheci o pastor Aldo, numa reunião de pastores. Eu tinha chegado de Minas Gerais. E aí ele disse que o pastor Márcio Valadão foi numa reunião lá dos Estados Unidos. Aí tinha o homem mais sábio do mundo, né? Que lá eles têm esses prêmios aí, né? Aí disse que foi falar o homem mais sábio do mundo. Rapaz, aí o homem mais sábio do mundo nessa reunião, o cara falava com uma eloquência, com uma retórica poderosa, que as pessoas se sentiam nada. Ele era tão poderoso na sua argumentação que as pessoas se sentiam ninguém. E ele era o segundo homem mais sábio do mundo. E o primeiro homem mais sábio do mundo sentado lá para falar depois dele. Depois veio o homem mais sábio do mundo falar. Aí diz que quando ele abriu a boca, as pessoas se sentiam importantes, grandes, capazes. Por quê? Porque ele era tão humilde, irmãos, tão simples. Eu coloquei a história colocando o final. Ele era tão simples, a forma de ele conduzir era tão singela, a liderança dele, que um cara chegou com um pastor lá e disse: meu irmão, não era para ser o mais sábio do mundo esse cara que é eloquente, que tem poder na oratória, e esse cara é tão simples. Mas sabe onde está a grandeza, irmãos? É quando a gente promove pessoas, quando a gente faz pessoas serem grandes, amém? Se sentirem capazes, amém? Então, nesse sentido, irmãos, a gente precisa fazer as pessoas se sentirem importantes na nossa família. Não adianta eu promover todo mundo de fora, irmão, e massacrar todo mundo de dentro. É ou não é? É muito fácil eu chegar e, ó, cara, tu é o bonzão, o cara lá da rua, né? E chegar dentro da minha casa e dizer: tu não presta para nada, tu não serve para nada, tu não vai conseguir. É ou não é? As pessoas têm essa loucura, loucura, né? Mas diga assim: eu vou fazer a minha casa o lugar mais respeitado do mundo, amém? Eu vou honrar meu cônjuge. Quando você levanta o seu cônjuge, quem está crescendo é você, amém? Quando você promove os teus filhos, quando você promove a tua casa, você está sendo promovido. E eu quero declarar que a tua casa vai ser respeitada, honrada, digna, amém?
Você pode dar um aplauso ao Senhor? Eu não vou comentar agora, eu vou só te passando aqui a Cate, o direito, a privacidade. Irmãos, não vamos se meter na vida um dos outros, amém? Tem muita gente que fica se metendo no mexerico, querendo saber, não. Se quiser trazer alguma questão para você, você recebe e tenta ajudar. É a minha forma de me conduzir, irmãos. Eu não vou me meter na vida de ninguém. Já quase morro como pastor, falando até para o Jones e para o Eric na última. Irmão, o pior momento de um pastor é quando ele é imaturo e ele acha que ele vai mudar a vida das pessoas. Eu lembro que eu ia aconselhar, o cara estava brigando, eu ia lá e depois a culpa ainda era minha de eles estarem brigando, irmão. Paguei muito pato pelos outros. Eu vou lá tentando ajudar, até hoje tem gente que tem ódio de mim, diz que eu estava querendo, e eu tentando ajudar. Quantos já tiveram essa experiência? E aí eu fui aprendendo, não, eu não tenho que ajudar quem precisa, não. Irmãos, todo ser humano tem necessidade. Primeira necessidade que todo ser humano tem, espiritual, e que ele não tem consciência, mas todos têm. Só Deus nos preenche. Segundo, emocional. Todo mundo é carente de amor, é ou não é? De aceitação, de apreciação, de afirmação. Terceiro, todo mundo tem carência física, financeira. Precisa de bens para sobreviver, de alimento, de vestir, de calçar, é ou não é? Mas irmãos, eu não ajudo quem precisa. Eu ajudo quem quer agora. Porque às vezes tu vai ajudar quem precisa, o cara precisa, mas nem ele quer se ajudar. É ou não é? E tu vai lá, se mata e o caboclo não reage. Mas quando o cara quer, irmão, tu faz um pouquinho por ele, ele se levanta e vence. É ou não é? Tu só precisa dar um empurrãozinho, não precisa muita coisa não. Só vai dizer, meu irmão, às vezes só uma palavra, né, Jonas? O cara diz, meu irmão, vai que tu vai conseguir. E o caboclo se levanta, ele muda de vida, muda de história. E aí, irmãos, não se meta. Evite críticas, ofensas pessoais e interferências. Quinto lugar, conselho, são 16 conselhos, mas são meio parecidos. Conselho só quando solicitado. Não faça comentário da casa uma da outra, né? Irmão, cada um tem uma cultura, é ou não é? Tem uma que lá a casa dela para ela tá arrumada, tem outra que não tá, ela arruma de um jeito, é ou não é? Então cada casa tem a sua cultura. Não adianta querer comparar a casa. Sua casa vai ter a sua alma, a sua decoração, amém? Que mais? Seja cordial. Evite discussões, use a descrição e resolva problemas com sabedoria. Irmãos, estou indo para o final aqui. Isso aqui é um conselho tão simples, mas que há mais de 10 anos eu estou lendo isso aqui e tem feito meu casamento ser um casamento feliz, amém? Isso que eu estou falando para vocês é o que eu uso na minha simples família, mas que é uma família que já passou por tanta tempestade, meu irmão. E hoje a gente está tão em paz, hoje a gente está tão saudável, tão feliz. Amém? E aí, um desses trunfos aí é a cordialidade. Amém? A gente tem que baixar o tom, falar no tom certo. E olha que eu sou explosivo, nervoso. Mas o Espírito Santo muda o nosso caráter. Muda ou não muda? Ele amansa aquele velho homem. E a gente começa a ser mais dócil, mais cordial. Oitavo lugar, cuidado com a hipocrisia. Não é para você fingir ser uma pessoa que você não é. Mas você ser verdadeiro. Chegar lá, ó. Eu fiquei com muita raiva disso. Mas eu sei que eu também estava errado. E eu prefiro controlar a minha raiva e a gente vencer essa situação, porque você também tem razão aqui, eu acho que eu tenho razão aqui,
E eu tenho um objetivo aqui, é que a gente entre no entendimento e a gente caminhe. Eu vou falar uma outra pesquisa aqui, irmãos, interessantíssima. Um instituto americano fez uma pesquisa de 60 mil casais. Escuta isso com toda a tua atenção. Eu quero que você ouça, isso é libertador. 60 mil casais foram analisados. E desses 60 mil casais, aquela paixão, aquele sentimento, aquele tesão, aquela paixão sexual, durou de 6 meses a 2 anos. Alguns casais tinham aquela paixão, aquele sentimento, aquele tesão por 6 meses. O que mais durou foi 2 anos, depois acabou. E aí entrou o amor. Diga, amor não é paixão. E aí tem hora o cara casa naquela paixão e ele fica cego de paixão, que ele não vê defeito nenhum, ele não vê nenhum odor, ele não vê nada, que ele está cego na paixão, ele acha que aquilo é amor, que aquele tesão é amor, e aí acaba. E aí que entra o amor. Diga, amor é a decisão de permanecer casado e de cuidar, e de bônus, depois renova esse tesão, essa paixão, aí depois acaba de novo. Mas se tu quiser viver um casamento à custa de paixão, de sentimento, de tesão, sinto muito te dizer, vai acabar. Mas aí vai entrar o amor, que é uma decisão de permanecer casado, de cuidar, de abrir mão em prol do benefício do meu cônjuge. Amém? E aí de bônus vem a paixão renovada, aí vem tesão de novo, aí vem, rapaz, não é que eu estou gostando de novo, embora, aí depois acaba. Aí depois acaba e tu diz, meu Deus, eu não acho que não é mais. Aí entra o amor. Aí eu vou ficar aqui com essa gata aqui, minha amiga, é com ela parada. E a paixão, principalmente os homens, mas as mulheres também estão meio encegueiradas. Aí aparece um bonitão lá no meio do caminho, ou na escola, na faculdade, ou lá no trabalho, aí tu olha assim, aí vem aquela paixão, aí o coração acelera, aí mão gela, meu irmão, muito bonita, e aí aquilo não é amor, irmão, aquilo é só um tesão momentâneo. Aí o cara cai no adultério e aquilo acaba, e vem um nojo, e vem um ódio às vezes, uma repulsa, porque diga, casamento é mais do que paixão, é mais do que sentimento, é amor. E tem paixão também, mas não é a paixão que sustenta o casamento. Quantos estão me entendendo, irmãos? Amém? Então diga para o seu irmão aí, você está casado por amor, a paixão é um bônus. E te acalma que vai vir um tesão aí que vai ser maior do que quando estava lá no primeiro amor. Amém? Vai vir, meu Deus, vem cá, minha irmã, vem que a gente vai. Proibido para menores de 16 anos, né? Meu irmão, esses menores estão vendo mais coisa proibida do que... Eles têm que aprender aqui na igreja o que é paixão, o que é tesão, amém? E não vão ser lesos lá na escola e vir com lere-lere lá não, meu irmão. Eles vão, meu irmão, na igreja eu sei como é que é sexo. E é depois do casamento e vai ter, e vai ser muita onda. Eu estava vendo o Steve Gallagher, né? Ele falando sobre, até o nome dele é estranho, né? Ele falando sobre, eu nunca vi, eu li o livro dele, Liberte-se das paixões desse mundo. E ele falando sobre pureza sexual. Libertados da impureza sexual para a pureza sexual. Saindo da escravidão da impureza sexual para a pureza. O casamento, irmãos, e o sexo no casamento, Deus olha e diz, isso aqui
é puro, é belo. O sexo fora do casamento é impuro, irmão. Porque aquele que se une a uma prostituta se torna o quê? Um espírito. E aí, queridos, eu quero declarar sobre nós, se nós vamos ter pureza na nossa sexualidade. Nenhuma pombagira não vai, a arapuca que o diabo tem lá para mim, para você, vai ser frustrada, porque você vai ter prazer no seu casamento também, amém? E em nome de Jesus, se coloque de pé aí no seu lugar. É 16, né? Evite a competição, irmão. Competição em nenhum lugar, é com sogra, com sogro. Cooperação é o espírito certo, amém? Mostre com palavras e com atitudes o respeito pela sua sogra. Evite o ócio, meu irmão, se ocupe. Pessoa desocupada é oficina de Satanás, mente vazia. Quem não faz nada, irmão, vai fazer besteira. Mente ociosa, pessoa ociosa, vai brigar. Que mais? Não interfira na educação dos netos, né? Isso é mais para sogra, para sogro. Quem tem que responsabilidade de educar é o pai e a mãe. O vô só faz deseducar. O vô só faz babar, né? Respeite o sogro, a sogra. Eles são os pais do seu cônjuge, amém? São seus pais aí, né? Na verdade, o cônjuge que não é o filho biológico se torna filho. Sejam cooperadoras. Nesse relacionamento é uma questão de limite. Veja os seus limites. Coloque limites ali nessa relação em todos os momentos. E eu queria que você agora orasse pela sua sogra, pelo seu sogro. Você não tem sogra, não tem sogro, ore pelo seu futuro sogro, pelo seu futuro cônjuge aí, amém? Você, pastor, eu não tenho mais pai nem mãe, ore pelos seus filhos, para que eles tenham sogro, para você ter uma nora bacana, um genro bacana, amém? Eu oro quando Davi e a Esté estavam lá na barriga da Clícia, eu digo, meu irmão, vai vir um genro, na Esté que era menina, né? Vai vir um genro, um homem de Deus, em nome de Jesus, e ela vai se segurar, na hora que os hormônios pular, Deus vai dar graça para ela e ela vai se segurar, em nome de Jesus. Davi da mesma forma, esse caboclo vai se segurar, vai vir uma nora abençoada, uma filha para mim, amém? A gente tem o poder de Deus, irmão. Nossa família vai dar certo. Você não vai ter filhos para te dar dor, não, para te dar tristeza. Você vai ter filhos para te dar alegria, para te dar honra, amém? Levanta suas mãos, você que está na sua casa, ora para o seu sogro. Família é isso, irmão. Tem hora que eu tenho sogro, tem hora que eu não tenho mais, mas meus filhos vão ter, mas minhas filhas vão ter, e eu tenho que estar nessa dinâmica. Uma hora eu estou aprendendo. A família, querido, é a escola que a gente entra para nunca se formar. A família é a maior escola da vida, e Deus vai te dar sabedoria para você ter alunos bem instruídos, que são seus filhos, e pessoas que estão aprendendo como cônjuge. Nós vamos sempre estar evoluindo, aprendendo a ser melhores maridos, melhores esposas, amém? Senhor, nós oramos aqui, Senhor, na igreja do Evangelho Vivo, uma igreja de famílias felizes, Senhor, uma igreja Senhor, de relacionamentos saudáveis entre noras e sogras, Senhor, entre genros e sogros. Deus, nós abençoamos, Senhor, cada sogra, cada sogro. Nós declaramos, Pai, sobre a família, se houver porventura, Senhor, algum desentendimento, que haja nessa noite cura, restauração. Eu declaro que a tua sogra e o teu sogro são os teus pais também. Eu declaro você, sogro e sogra, que o teu genro, a tua nora, são tuas filhas abençoadas. Eu declaro que nossos filhos vão ter cônjuges segundo o coração de Deus, pessoas que vão amar, cuidar e respeitar. Nós vamos celebrar o sexo no casamento. Nós declaramos pureza,
sexual na nossa casa, em nome de Jesus. Nós declaramos: deixará o homem pai e mãe, mas não abandonará seu sogro nem sua sogra, não abandonará seu pai nem sua mãe, mas honrará, mas respeitará, mas ouvirá conselhos.